O mercado de transferências para o Internacional começa a se agitar e nesse vídeo a gente traz atualizações importantes de saídas, chegadas e vendas que podem acontecer ainda a partir do dia 10 de julho. Um F5 no mercado do Internacional. Nesse conteúdo, depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz atualizações importantes do mercado de transferências para o Internacional, saídas já acertadas, vendas e também contratações, a reformulação de certa forma do elenco do Inter para o segundo semestre da temporada de 2025 e a gente vai falar sobre isso neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda na KTO, entra no meu link que está no primeiro comentário fixado e neste link em 1 minuto e meio tá feito o teu registro e tu pode brincar lá na KTO com as melhores odds. Amanhã começam as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e tu encontra, claro, as melhores odds para dar uma brincada, tirar uns pila do sueco lá na KTO, tá certo? Bom, rapaziada, vamos lá. O Inter tá se mexendo mais no mercado de transferências em relação a chegadas principalmente e algumas saídas do elenco, tá? 3 jogadores já deixaram o Internacional e não fazem mais parte do plantel do técnico Roger Machado. Tô falando do zagueiro Augustin Rogel, que voltou do empréstimo para o Hertha Berlim da Alemanha, o Natan, que voltou do empréstimo para o Santos, aqui do Brasil, e o Gabriel Carvalho, que está se apresentando antes lá no Al-Qadisiya da Arábia Saudita. Esses 3 jogadores já nem estão mais treinando no CT Parque Gigante. Pode ter uma quarta saída ainda, e aí eu digo saída sem ser venda, né? Porque o Gabriel Carvalho eu não vou considerar a venda de agora, né? Ele é uma venda lá da janela do início do ano, do final do ano passado, né? Ele é vendido em dezembro, mas a janela que se abriu no início deste ano de 2025, tanto que os valores do Gabriel Carvalho entraram no orçamento da temporada passada. Então, 3 saídas já certas, que nem integram mais o elenco. Mas tem uma possível quarta saída, que aí não é para uma opção do Inter, que é o Vitinho. O Inter está aguardando a normativa da FIFA, se tem a informação que essa normativa vai vir depois do Super Mundial, para que o Inter renove o contrato do Vitinho, que pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, e aí tem a normativa da FIFA, que congela os contratos de jogadores que estão aí no futebol russo e no futebol ucraniano, 2 países que entraram em guerra há alguns anos atrás e que seguem em guerra ainda hoje. Mas outras saídas que possam acontecer serão mediante a vendas, tá? Jogadores que possam deixar dinheiro nos cofres do clube. E aí a gente fala principalmente de 3 atletas, sem descartar que possa vir, quem sabe, uma proposta por outro e a gente não imagine. Mas hoje são 3 jogadores que podem sim receber a qualquer momento propostas e, sendo elas boas, sendo a proposta muito boa, deixarem o Internacional. O Vitão, que o Inter tem 80%, quer receber pelo menos 10 milhões no mínimo pela sua parte, pelos seus 80%, 10 milhões, claro, de euros, mais 60 milhões de reais. O Wesley, que o Inter tem 50%, mas tentaria com o Palmeiras morder mais uma fatia dos 50% que tem o Palmeiras para receber mais de 50% de uma possível venda do Wesley. E quem sabe o Gustavo Prado, que é jovem ainda, hoje é reserva no time do Roger e que desperta interesse de clubes mais emergentes, principalmente na Premier League. O ponto é, tá, gente? A ideia do Inter não é vender esses jogadores. Repito, o Inter não gostaria de perdê-los nesta janela, gostaria de manter o seu grupo para o restante da temporada em busca do título de alguma das Copas, seja da Libertadores ou da Copa do Brasil. O entendimento do Inter, e até pela situação do Brasileirão, que o Inter está no Z4, é fugir da zona e resolver a sua vida. Então o Inter vislumbra títulos nas Copas, seja Libertadores ou Copa do Brasil, e entende que para isso não pode perder jogadores tão importantes como, por exemplo, o Vitão e o Wesley, apesar de que tem o interesse dos dois, claro, de jogar no futebol europeu, mas a proposta também tem que ser boa para o Internacional. Sobre chegadas, tá? A gente pode falar aqui de
5 possíveis reforços, sendo que alguns deles são prioridade, tá? A gente pode falar de mais um zagueiro, o Inter perdeu o Rogel, não tá utilizando o Kaique Rocha, não utiliza o Cleiton Sampaio, então, bem dizer, o Inter tem 4 zagueiros afirmados, né? Que é o Mercado que tá voltando de lesão, o Vitor Gabriel que também tá voltando de lesão e foi titular no primeiro semestre, o Vitão, que pode ser vendido, e o Juninho. Então talvez o Inter contrate mais um zagueiro pro elenco que vá jogar mais do que tem jogado aí o Cleiton Sampaio desde que chegou no ano passado e o Kaique Rocha que chegou na janela do início do ano. Mas não é uma prioridade a contratação de zagueiro. Prioridade mesmo é um camisa 5. O Inter tem interesse no Juan Portilla, jogador de 26 anos do Tajeres, tá? Tajeres de Córdoba, da Argentina. Esse é um jogador que tem conversa com o Inter, seleção colombiana. O Andrés Fassi, presidente do Tajeres, até consegui entrar em contato com ele ontem. Ele me disse que, por enquanto, os valores que o Inter teria oferecido não são de agrado do Tajeres, teria que ser um valor maior. Ele tem uma multa que até não é das mais altas, 6 milhões de dólares. Claro, para o Inter 6 milhões de dólares é muito, mas para uma multa de um jogador, que é aquela multa protetiva, não é um valor tão alto, tá? Mas é um jogador que interessa ao Inter para ser camisa 5. O Alan Rodrigues para ser camisa 8 do Argentinos Júniors. Esse tem uma proposta na mesa do Internacional de 4 milhões de dólares. O Argentinos Júniors está tentando morder 6, mas topa conversar. Pode ser que seja mais do que 4, mas menos do que 6, né? Entre 4 e 6, então ali na casa dos 5 milhões de dólares, quem sabe essa negociação. O Inter ainda está conversando com o clube argentino e também com o jogador, que vê com bons olhos ele e o Portilla virem para o Inter. Então, zagueiro não é prioridade, mas pode vir. Um camisa 5, um camisa 8, e eu citei esses nomes, são prioridades do Inter no mercado. Um ponta pro lado direito, um ponta canhoto de velocidade, de drible, de profundidade, que o Inter tem nomes pro lado esquerdo, como Carboneiro, Wesley, o próprio Gustavo Prado, Vitinho, que são de origem do lado esquerdo, mas podem também atuar pelo lado direito. Então o Inter quer mais uma opção também pro lado direito. Essa é uma prioridade do mercado junto com a contratação do camisa 5 e do camisa 8. E quem sabe mais um centroavante, temendo uma possível saída do Ener Valencia, que até seria bom pro Inter para liberar 1,5 milhão de folha, quem sabe pegar uma grana, mas também porque o Inter entende que os seus centroavantes, exceto o garoto Ricardo Matias, que está ganhando oportunidades somente agora, não são centroavantes tão de área assim. E aí a gente pensa até no Alejandro, né? Jogador que foi destaque pelo Vitória, emprestado pelo Bragantino ao Vitória da Bahia, foi artilheiro do último Brasileirão com 15 gols ao lado do Yuri Alberto e que está escanteado lá no CSKA Moscou da Rússia. O Inter aguarda a nova normativa da FIFA para manter o Vitinho, mas também para quem sabe fazer a contratação por empréstimo do Alejandro, que é um nome na pauta do Inter nessa posição de centroavante. Então teria que vir mais uma opção de centroavante de área, mas também não é a grande prioridade. A prioridade é o camisa 5, é o camisa 8 e é o ponta canhoto para jogar pela beirada direita, dando drible, profundidade, 1 contra 1, que é o que o Inter tá buscando nesse momento, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima!